Vamos dar prosseguimento à nossa videoaula. Nós estamos falando de aproximações e distribuições, falamos de modelos probabilísticos contínuos. Nós paramos com o modelo normal na aula anterior, falando do algoritmo de Hastings paranormal, que é um algoritmo específico paranormal. Havíamos falado de uma quadratura de Simpson geral e ilustramos com o modelo normal também. E agora vamos ilustrar também com o modelo normal, mas o normal padrão, falando agora dos métodos Monte Carlo. Nós então podemos abordar as quadraturas usando simulação Monte Carlo, que são especialmente úteis, as simulações Monte Carlo, para integrarmos funções complexas, né? Não no sentido dos números complexos, mas umas funções bem difíceis de integrar numericamente pelo grau de não linearidade que elas possuem. Ou então, algumas distribuições multidimensionais. Esse é um método usado, por exemplo, um pacote do R que faz comparações múltiplas, o multicomp. Ele integra a T multivariada em um número bem grande de dimensões, dependendo do número de tratamentos que existe no delineamento. Nós vamos apresentar uma versão rudimentar desse método. A ideia é de determinar um retângulo que engloba. Então, vamos determinar um retângulo que engloba a função de interesse, alvo da integração. E, em seguida, bombardeamos, né, a região com pontos aleatórios uniformes, o 1 e o 2. Então, bombardeamos esse retângulo com pontos na coordenada da abscissa, o 1, e na ordenada, o 2. E contamos o número de pontos que estão sob a função. E determinamos a integral correspondente a partir da proporcionalidade que existe entre o número total de pontos simulados e o número de pontos que estão sob a curva. Então, devemos obter a relação entre a área sob a função na região de interesse e a área total do retângulo. Então, o número de pontos vai nos dar uma ideia dessa área. Se conhecermos o máximo da função, podemos determinar esse retângulo de uma forma mais adequada, diremos assim. Então, esse retângulo fica determinado completamente. Se não der para achar o máximo da função, nós temos que envelopar a função com esse retângulo. Então, o valor da função tem que ser menor ou igual a um dos lados do retângulo paralelo à abscissa. Então, essa é a ideia. Então, nós vamos, no caso da normal, para ilustrarmos, né, nós vamos fazer um retângulo na região que nós queremos integrar. Então, nós vamos integrar de 0 a Z1 nesse exemplo aqui. Z1 pode ser negativo ou positivo, por simetria da distribuição, a área entre 0 e Z1 entre Z1 e 0 é a mesma. Então, nesse caso aqui não há nenhum problema. Então, nós vamos bombardear agora com números uniformes. Então, o 1 é uniforme entre 0 e Z1 e o 2 entre 0 e o máximo da função, porque o retângulo está, esse lado do retângulo está passando com uma linha paralela à abscissa no ponto de máximo da função. A altura aqui é o ponto de máximo da função. E os pontos vermelhos aqui estão sob a função, os pontos azuis estão dentro do retângulo, mas acima da função, maiores que a função, que é essa linha em preto aqui. Portanto, nesse exemplo aqui, a área sobre a curva, ela é proporcional diretamente, né, em relação à área do retângulo. A área sobre a curva está para a área do retângulo como um todo, assim como o número de pontos em vermelho está para o número de pontos totais, vermelhos mais azuis. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no total. E abaixo
da curva temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa área aqui corresponderia a 50% da área do retângulo. Como a área do retângulo é conhecida, nós podemos determinar qual que seria essa área 1, que é a nossa integral de interesse. Então, se no caso da normal, determinado A1, se o Z é positivo, o Z1 é positivo, então somamos mais meio, que nós queremos da função de distribuição. Então, é toda essa área sobre a curva de menos infinito até zero, mais a área em preto, que daqui é achurado sobre a curva. Então, nós temos uma estimativa disso aqui em relação à proporcionalidade. Claro que com esse número restrito de pontos, isso fica bem precário. Quanto mais pontos nós bombardearmos esse retângulo, mais precisa fica essa relação de proporcionalidade, mais precisa fica a estimativa dessa área em preto, que é a área pretendida, que é a integral pretendida. Se o Z1 for negativo, então nós subtraímos meio menos a área do Z1, temos a área de menos infinita Z1 negativa. Então, fica trivial, como a gente já fez lá em outros casos, para determinar a função de distribuição da normal. Então, o retângulo de interesse ele fica definido pela base, valor entre 0 e Z1, e em módulo, né? Considerar o Z1 em módulo, no caso da normal. Sendo Z1 fornecido pelo usuário. E, então, a pessoa quer integrar de 0 a Z1, de 0 a 1,96, de 0 a 2, de menos 1,96 a 0, etc. Na verdade, ele quer o efão do 1, do 2, do 1,96 ou do menos 1,96. E pela altura. Então, nós determinamos essa área do retângulo facilmente. A altura, então, é o valor da densidade no ponto máximo. Qual que é o valor da densidade da normal nesse ponto máximo aqui? É o f de 0, que é 1 sobre a raiz de 2π, aproximadamente 0,398. Portanto, a área do retângulo vai ser Z1 em módulo vezes a altura 0,398. Então, essa área do retângulo que eu vou representar por A, a área do retângulo, A, e a área pretendida sobre a curva A índice 1. É o módulo de Z1 vezes o F máximo, que é o valor da função no seu ponto máximo. E no caso da normal é 0,398, aproximadamente. 1 sobre a raiz de 2π, está aqui. Então, nossa área é módulo de Z1 dividido por raiz de 2π, a área do retângulo. Se a área sobre a curva for denotada por A1, aquele em branco lá, a área sobre a curva, a área preta lá, podemos gerar números uniformes U1 entre 0 e módulo Z1 e números uniformes U2 entre 0 e F máximo. Então, nós bombardeamos, são esses pontos azuis e vermelhos aleatoriamente determinados, né? Então, são gerados por uma simulação uniforme, gera duas coordenadas, tem a coordenada de um ponto. O que eu preciso verificar é se esse ponto está abaixo da curva ou está acima da curva pretendida. Então, o dado 1, eu vou calcular o F1, que é o F do 1, e o que acontece? Se o ponto, o F de 1, se esse F de 1, por exemplo, nesse ponto aqui, ele for menor do que o F de 1 é esse ponto aqui, né, na curva, estaria aqui, não no ponto vermelhinho. O F de 1 é o valor, tem a coordenada 1 aqui, desse ponto, e tem a coordenada 2 dele. Então, o F de 1 é isso. Como a segunda coordenada desse ponto, que é o 2, é menor que o F de 1, que eu chamei de F1, então esse ponto está sob a curva. Por outro lado, esse ponto em azul aqui, o F do 1 dele está abaixo, é menor do que a segunda coordenada dele, o 2, portanto ele está acima. Então nós comparamos o 2 com o valor do F de 1 para cada ponto. Todos os pontos que a segunda coordenada, o 2, for menor que o F de 1, menor ou igual, eles estarão sob a curva. E os que não ocorrerem isso estão dentro do retângulo, mas acima da curva, acima da função pretendida, né? Não estão na área A1 pretendida. E a razão entre as áreas A1 e A é proporcional à razão do número de pontos que caíram sobre a curva, esse número de pontos que são menores ou iguais, em que o 2 é menor ou igual ao F de 1, e em relação ao número total de pontos que foram simulados.
Então, N é o número de pontos 1 e 2, para os quais o 2 é menor que f de 1, ou seja, os pontos que estão sob a curva. E N é o total de pontos gerados. Logo, a integral A1, se isso aqui, A1 sobre A, está para é proporcional a N sobre não, N sobre não, então o A1 é A vezes N sobre A vezes N dividido por E não. Ora, mas quem é A? A, como nós mostramos aqui, é a área do retângulo. É o módulo, esse comprimento aqui, que é o módulo Z1, porque o Z1 pode ser negativo ou positivo no caso do normal, vezes a altura, que é o F máximo. Portanto, A vezes N dividido por N não. Então, nós achamos o A1. Essa quantidade aqui vai depender do processo de Monte Carlo, essa razão aqui. Aqui tem a lateralidade, aqui não. Então, Z1 é o valor do normal padrão para o qual desejamos calcular a área que está compreendida entre 0 e Z1. Assim, para obtermos a função de distribuição no ponto Z1, como eu expliquei, que é o φ de Z1, se o Z1 for negativo, nós subtraímos meio menos a área 1, que foi encontrada estimada. Então, nós temos uma estimativa disso aqui. Se Z1 é positivo, somamos meio a A1. Então, a área de menos infinito até o Z1, que é positivo, é a área em preto, mais a área de menos infinito até zero, que é 50%. Se o Z1 é negativo, a área abaixo dele é meio menos a área entre Z1 e 0. Por isso que nós subtraímos meio menos a 1. Essa é a lógica. Então, nós implementamos isso por causa da normal. Eu chamei aqui de Monte Carlo, MC, de Distribution Function da normal. Então, Cumulative Distribution Function. E o MC, então, tem o C, tem dois significados aqui, de CDF e do C de Carlo, de Monte Carlo. Então, não repeti um C, não. Usei um só. MCDF norm, então, é uma função que vai receber o valor de x para o qual eu quero integrar, 1,96, 2, e o número de simulações Monte Carlo que eu não pus default aqui. Então, achei o máximo, que é 1 sobre raiz de 2π, o Z, valor absoluto do valor de x, se o usuário entrar com menos 1,96, o Z vai estar com 1,96, eu estou fazendo o papel do Z1 lá. Gero um primeiro conjunto de números uniformes entre 0 e Z1, 0 e Z, 0 e... entre 0 e Z, entre 0 e Z1, né? O Z está fazendo o papel de Z1. Então, gero um número de pontos igual ao número de simulações Monte Carlo, que é o NMC, vezes Z. Então, eu faço esse número está entre 0 e 1, quando eu multiplico por Z, que é o comprimento entre 0 e Z, eu tenho essa translação. Se quiser, eu ponho aqui vírgula 0, vírgula Z, é melhor, né? Como argumento. Tiro esse vezes Z aqui. Põe o segundo no U2, eu tenho que gerar entre 0 e o máximo. Então, eu gero o uniforme 0, 1 e multiplico pelo máximo. Então, eu vou ter números uniformes entre 0 e o máximo. Ou então, RUNIF, NMC, vírgula, 0, vírgula, máximo, max. Portanto, eu tiro essa parte aqui. Eu vou mostrar no programa em R lá para vocês essa mudança. Mas dá no mesmo. A função, então, já tem os valores de 1. Então, vou calcular é um vetor. Com NMC, se for 10 mil, aqui, ó, temos aqui 1.500.000 pontos. Então, ele vai calcular o valor da densidade da normal para cada um dos 1 milhão, desses 1.500.000 pontos. Então, ele vai calcular o valor da densidade, que é o F1 de 1, né? O F de 1, que eu falei lá, que eu chamei de F1. O da normal padrão. E o N é o número de pontos em que o 2 é menor que o valor dessa função. Então, eu pego o comprimento onde o 2 é menor que F1 nesse vetor de valores que são o conjunto imagem dos pontos 1 gerados, desses 1.500.000 pontos gerados. Então, tem quantos trues tiverem aqui, ele vai restringir esse comprimento aqui para as posições em que isso acontece, em que o 2 é menor que F1. Ou seja, o 2 menor que F1 são os pontos em vermelho. Quantos pontos estão abaixo da curva? E com o comprimento aqui eu conto quantos são esses pontos.
Ora, eu divido pelo ENAU, que é o número de simulações Monte Carlo no programa, aquele ENAU está representado por NMC, multiplico pelo máximo vezes o Z, que é essa fórmula aqui, ó. Modo Z, já está lá, é o Z, o máximo, vezes N dividido por ENAU. Máximo vezes Z, vezes N dividido por ENAU. Bom, e aí aquela última parte, se o x original é negativo, subtrai meio para ter o efão. Caso contrário, eu somo meio para ter o efão e retorno isso. E aqui um exemplo com 96. Claro que esse método aqui é muito menos preciso. Quanto mais pontos eu colocar aqui, melhor fica. Mas às vezes o número de pontos para serem simulados é gigantesco. E aí fica muito difícil realmente ter muita precisão com esse método. Vamos para o RStudio para eu mostrar para vocês como funciona essa parte aí. Então, eu vou colocar x manualmente aqui 1.96 e o NMC, vou rodar aqui, não existe, né? Mas só para chamar ele aqui. Vou rodar só 100 pontos só, para facilitar aqui. Então, o meu máximo, o meu Z, que é o valor absoluto do 1,96 já era positivo, então é o próprio. Gerei o 1 desse jeito, ó. Então gerei 100 pontos entre 0 e o 96. Então tem pontos aqui, todos são menores que o 96. Se eu não quiser fazer dessa forma, eu gero entre 0, Z. Então, é a outra forma que eu falei para vocês. Aqui está com outro conjunto agora, mas está entre 1 e 96. É a mesma coisa aqui. Vou gerar o 2 entre 0 e o máximo, que é 0,39, 89 e tal. Então, eu posso gerar também desse jeito, ao invés de multiplicar por max aqui. Então, não faço aquela transação ali. Já gero direto usando os próprios recursos do R. Agora, eu vou calcular os 100 valores de F1 para cada ponto 1 desse vetor aqui. Então, aqui, ó, o valor ao quadrado, dividido por 2, e então estou calculando os valores da densidade da normal para cada um desses pontos. Então, eu tenho esses resultados aqui. Onde o 2 é menor que esse F1, vai ter true, e onde não, vai ser false. Por exemplo, no último ponto aqui é true, e no antepenúltimo é false. Então, onde o F1, então eu fico com um vetor de um tamanho muito menor, 61, 62, 63. Vou pegar o length desse vetor, 63 valores. Dos 100, 63 são verdadeiros. Ou seja, eu tenho 63 pontos vermelhinhos, um total de 100 pontos que eu simulei. Aí eu estimo minha área, que deveria dar 0,4750, deu 0,4926. E meu EFON para retornar na função, não posso retornar aqui. Então deveria dar 0,9750, deu 0,9926. O erro é muito grande porque eu estou usando apenas 100 simulações Monte Carlo. Vou rodar o programa como um todo aqui. E agora já melhorou um pouquinho, 0,9752. O erro de Monte Carlo é aproximadamente o número de simulações Monte Carlo elevado a meio. 1 sobre isso, perdão. Então, o erro de Monte Carlo é 0,008. Então, está na quarta casa, praticamente na terceira casa, né? Quase 0,001, arredondando aqui. Então, o erro estaria praticamente aqui. Na verdade, está aqui. 0,08 para mais e para menos. Quanto mais simulações aqui, mais caro fica o processo, né? Mais menor vai ser o erro. Olha lá, simulou 0,9749, já melhorou, o erro ainda... eu não aumentei aqui, né? Meu erro, um zero aqui, já baixou para 0,002, em vez de 0,08, está 0,02, aumentei um zero aqui e caiu um pouquinho, relativamente. Se eu pego da normal aqui, P-norm, 1,96, eu tenho 0,9750, 0,47. Cada vez que eu rodar, vai dar um valor diferente, porque
ela, 0,9749, né? Deu um pouquinho diferente. Vai dar um resultado, cada hora, um para mais ou para menos, porque é um erro de Monte Carlo. 0,9750, agora errou para mais em relação ao valor real. Então, o erro de Monte Carlo está aqui na quarta casa, nesse exemplo aqui, com um que eu estava rodando. Agora, mesmo com 115 milhões, está com muito erro ainda. Então, eu tenho que simular muito e, às vezes, computar o valor da função aqui não é trivial, né? Tem que computar muitos valores e é pesado, e aí o algoritmo fica lento, né? Para fazer simulação. Multidimensional pior ainda, porque eu tenho que gerar em múltiplas dimensões. Não vou falar aqui, mas é um pouco mais complicado, mas a lógica é a mesma. Se o valor for negativo, né, não vai ter muita diferença. Então, a área tem que dar 0,025. Deu um bom resultado aqui nesse caso. Se eu usar um número maior aqui, provavelmente o erro pode ser maior, né? Vamos ver, o valor exato é 0,15%. Vamos ver pela nossa simulação quanto que vai dar. 0,016%. Tá? Errou lá na quarta casa, realmente como esperado. Aí se eu quero mais precisão, eu tenho que aumentar o número de simulações, aí fica muito pesado. Bom, então um programinha bem simples, mas o resultado não é muito satisfatório. Será que dá para melhorar o processo de Monte Carlo? Claro que dá. Então, existe uma teoria, vocês vão ver isso nos livros, que é uma outra forma mais elegante de a gente fazer isso. A integral da normal entre 0 e absoluto de z, da normal padrão, né, que a gente apresenta por φ. Então, ela, por Monte Carlo, como que ela poderia ser obtida? Então, o que a gente tem que fazer por esse processo aqui? Nós podemos gerar números uniformes entre 0 e o valor absoluto de z, perdão, como fizemos no caso anterior, né? Z1, Z2, Zm, M, Monte Carlo, acha meio-dia não, aqui eu estou chamando de Emin, tá? O mesmo enão e o mesmo NMC na implementação. Então, essa integral aqui, de 0, não é o Fão ainda, ó, de 0 ao valor absoluto de z. Depois é só fazer aquilo, g menos meio ou g mais meio, se eu chamar isso de g. Ela é simplesmente o valor da densidade somado para cada um desses aqui, dividido por m, ou seja, é a média dos valores da densidade para cada uniforme gerado no intervalo de integração. Então, eu gero números no intervalo de integração almejado, números uniformes, tiro a média do valor da função e multiplico pelo ΔZ. Isso me dá a integral, de forma aproximada. Então, isso é muito mais simples. É a média, por isso que na Bayesiana é isso que se faz. Quando você trabalha com as cadeias posteriores, você está fazendo integração. Quando você tira a média, você está calculando essa integral aqui indiretamente, no processo de Monte Carlo. Portanto, é a média dos valores da função avaliada em cada número uniforme gerado, vezes o intervalo, o comprimento do intervalo de integração, que é o absoluto de z menos 0 nesse caso aqui. Portanto, eu vou ter, né, que é isso aqui, que é o próprio absoluto de z. Eu vou ter o erro da ordem de m elevado a menos meio, raiz quadrada de m. Parecido com aquele que nós fizemos lá, né, o erro. Mas é um processo muito mais simples. O programa é para obter os valores da função de distribuição normal padrão, utilizando essa ideia, é apresentado a seguir. Por meio de uma comparação dessa alternativa Monte Carlo com a primeira, podemos verificar que houve uma grande diminuição do erro de Monte Carlo no cálculo dessa integral nessa nova abordagem. Muitas variantes e melhorias desse processo podem ser implementadas, mas nós não iremos discuti-las aqui. Porque a gente não precisa obter retângulo, nada disso, né? Fica muito mais fácil de computarmos essa integração. Então, aqui nesse programa, eu fiz uma versão aqui, depois eu usei uma função nova para vocês, vou explicar. Então, via Monte Carlo, que é a nossa segunda forma. Então, eu entro com argumentos Z e o número de simulações Monte Carlo. Só mudou a letra aqui, mas é essencialmente a mesma coisa.
troquei aqui em que é o argumento, né? xz, lá era o contrário, z, aqui é z e x, lá era xz. Então, o meu x vai ser o vetor, nem é a mesma coisa aqui, né? Meu x é o vetor de números uniformes, de m números uniformes, quer dizer, se eu escolho aqui 1.500.000, vão ser 1.500 números uniformes entre 0 e o valor absoluto z, no intervalo de integração que eu pretendo, que é aquela área entre 0 e z, mas em valor absoluto. Aqui eu estou calculando a densidade, apesar do nome CDF aqui, não é CDF, eu estou aproveitando, tá? O nome, porque no final eu vou usar uma variável só. Em vez de usar PDF, depois usar PDF aqui. Então aqui eu estou calculando para cada um dos números simulados, ó, x ao quadrado, ele vai fazer isso vetorialmente. Então eu vou calcular o valor da densidade da normal em cada ponto simulado. Ora, o que eu preciso fazer? Não é somar todos esses pontos e dividir por m? Ou seja, somar e dividir por 1.500.000, se for 1.500.000 simulados, então é a média. Min desse valor das densidades. Vezes o valor absoluto, e isso me dá a acumulada aproximada. Acumulada não, a integral entre 0 e o valor de z. Se eu quero a acumulada normal, eu sei que eu estou calculando a área de 0 a z. Se o z for negativo, eu subtraio de meio. Se o z for positivo, eu somo meio. Então, se o z é negativo, que é o valor de entrada, eu subtraio meio do valor computado, que é aproximado, que é a área entre 0 e z absoluto. Caso contrário, eu somo meio ao valor computado para ter a acumulada. Veja que eu usei a mesma variável, reaproveitando ela. Essa aqui foi atualizada realmente agora para acumulada, para a área entre 0 e z, que ainda não é acumulada, e finalmente aqui ela foi atualizada ou aqui, depende da alternativa, se o z é negativo ou positivo. E retorna o valor da acumulada. Então, aqui tem um exemplo. 15.000 simulações, muito inferior àquele caso, que era 1,5 milhão, 1,96, calcular o valor da estimativa Monte Carlo desse z com 1.500 simulações. E comparar com o da normal aqui. A ordem de erro é essa aqui. Então, 1 sobre m elevado a meio, raiz quadrada de m, né? Elevado a meio. Agora aqui eu aproveitei o código que está aqui, repeti o código que está aqui, só que eu estou usando uma função, em vez de eu calcular a média para todo mundo, o que eu vou fazer é calcular a média por etapas. Então, eu vou fazer aqui, ó, gerar m números uniformes entre 0 e absoluto z, igualzinho está lá. Vou calcular a função densidade de probabilidade para cada um dos valores do x, é que eu chamei de PDF mesmo. E aqui, essa parte aqui, eu não fiz essa parte junto não. Aqui, essa parte é que mudou um pouquinho. Então, calculei isso aqui, a PDF. Então, estou com os valores da densidade, os f de x, para cada valor simulado, para cada x simulado, com esse PDF aqui. Agora, essa parte aqui, com essa, eu unifiquei. Mas, em vez de calcular para todos os m's, eu vou calcular para 1, para 2, para 3, para 4, como se eu tivesse até chegar no 15.000. Até chegar no m que está aqui. Então, eu vou calcular a média de uma observação, depois de 2, depois de 3, depois de 4, depois de 5. E eu vou usar uma função nova para nós aqui. Então, se o z é negativo, é meio menos essa parte que está aqui, ó. Essa parte que está aqui, ó. Meio menos essa parte que está aqui. Isso aqui é algo equivalente a isso. Só que não é para todo mundo, é por etapa. E depois, se não for, else, é meio mais essa parte que está aqui. Mas eu não vou implementar desse jeito. Então, como está implementado aqui absoluto z, que é o delta z lá, agora essa parte que, em vez de calcular a média, eu faço CUM-SUM. Cumulative sum. Soma cumulativa. Então, ao invés de somar o primeiro, depois vai somar o primeiro com o segundo, depois o primeiro com o segundo, terceiro, depois soma a esses três o quarto, então soma dos quatro, depois a soma dos cinco primeiro, dos seis primeiros, dos sete primeiro e assim por diante até a soma de todo mundo. E ele vai dividir por um vetor que vai de 1 a m. Então, a soma de um só divide por 1.
a soma dos dois primeiros divide, na sequência aqui é 1, 2, essa sequência. Divide por 2. A soma dos três primeiros por 3. Ou seja, vai obtendo a soma de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 simulações. Então, portanto, em vez de pegar a média geral e multiplicar pelo absoluto de Z, ele está calculando a média 1 por 1. Então, ele vai criar um vetor de médias com esse comando. Média de uma observação só, como se tivesse simulado uma só, como se tivesse simulado duas só, depois só 3, depois só 4, e até as 15 mil, ou 1 milhão, ou o que seja. E aqui eu pedi para plotar essa CDF com uma linha, pus um título no label aqui, e tracei uma linha. Essa linha com o valor exato da normal, P-norm de 1,96 a 0,9750. Com cor vermelha, com intercepto igual a zero. Intercepto não, com slope igual a zero. E o intercepto dado por isso aqui, A mais BX. E com cor red, então ele vai traçar uma linha com o valor real da probabilidade. E aí a simulação, esse gráfico aqui de linhas, vai percorrer a linha vermelha, onde está a simulação. Então a linha vermelha com o valor exato e aqui as simulações, ó, o erro é gigante com uma simulação, com duas, e ele vai diminuindo à medida que o número de simulações que está na abscissa vai diminuindo. E o valor na ordenada aqui dessa posição é o 0,975, que é o valor exato dado pelo P-norm. Então, à medida que o meu número de simulações, minhas simulações vão aumentando, né, o erro vai diminuindo até que eu tenho um valor praticamente em cima do que é real. Com 15 mil, meus valores estão muito próximos da linha vermelha, que é o real. Mas com pouca simulação, o erro é muito grande. Então, com esse CAN-SUM aqui e dividido por um vetor numa sequência, então ele vai dividir cada elemento dessa sequência aqui, que é a soma cumulativa, soma do primeiro segundo na segunda posição, soma dos três primeiros na terceira posição, soma dos quatro primeiros na quarta posição e assim por diante. Ele vai dividir por 1, depois por 2, depois por 3, depois por 4, até que a soma total dos 15 mil seja dividido pelo M, que é os 15 mil, que dá a média geral. Então, o último valor é a média das 15 mil simulações. Então, só para fazer isso de forma dinâmica e você acompanhar ao longo quantas simulações eu preciso para estabilizar, que é esse gráfico que está aqui. Vou mostrar lá nos slides, no programa, sai dos slides. Então, vamos lá para o nosso programa. Então, está aqui. Vou colocar um M, um Z, um 96. Então, ele vai gerar 15 mil valores uniformes entre 0 e 96. Vai calcular a função densidade para cada um deles. Função densidade. Vai calcular o valor da integral entre 0 e 96 usando aquela fórmula, que é a média. Então, isso deu 0,4768. Tinha que dar 0,4750. E depois transformar isso se o Z é negativo ou positivo. No caso, Z é positivo. Então, ele vai somar meia esse valor, então dá 0,9768. Tá? Então, quando eu rodar esse programa, ele vai fazer isso, 0,9768. Vou rodar de novo. 0,9773. 0,9734. Cada hora dá um valor diferente. E o valor exato é 0,975021. Rodar de novo, 0,9756. Esse já deu um pouco mais próximo. Se eu aumentar isso aqui, obviamente, né, esse M aqui, eu vou ter um valor mais próximo, tá? Então, eu preciso muito menos simulações aqui para ter a precisão do outro lá, e é muito mais fácil implementar isso. Aqui eu fixei a semente de simulação, fazendo aquilo, né, PDF. Deixa eu mudar o meu M para 10, só para vocês verem. Então, eu tenho o X, as minhas densidades, as 10 densidades, e depois aqui, ó, o que o CAN-SUM faz?
ele soma. O primeiro valor é o 0,16. Depois ele soma o 0,16 com 0,14. Dá 0,31, que é praticamente 0,17. Depois 0,31 mais 0,14, ou seja, a soma desses três aqui, dá isso. E ele vai dividir cada um desses elementos por isso. Então ele vai dividir esse por 1, dá o próprio. 0,31 por 2 dá 0,15. 0,45 por 3 dá 0,15. 0,77 por 4. Né? E aí vai fazendo. Então ele faz essa divisão aí, ó. 0,16, 0,15, 0,15, então acumulada. Então essa aqui vai acumulando os valores e dividindo por um número, cada um número maior que o outro. E depois multiplica pelo absoluto de Z aqui para ter a área entre 0 e o valor. À medida que a simulação aumenta, esse valor aproxima do real valor. E no começo tem muito erro, né? Se for positivo, ele soma meio aqui no valor. E vai me dar a resposta do CDF no final lá. Esse aqui eu acho que não rodei, né? O CDF está com o valor errado. Isso aqui, acumulado, para todos os valores. Então, fazendo com 5.000. E eu tenho aquele gráfico que está lá na apostila. Ok? Se eu aumentar esse valor aqui para 150.000, meu gráfico, né, lá no final já nem vai diferir mais, ó, já é praticamente igual ao valor correto. A resolução gráfica não permite eu distinguir. Voltando para os nossos slides. Vamos falar um pouquinho agora do procedimento de inversão da função de distribuição. Como é que eu obtenho a φ menos 1? Então, eu dou o valor acumulado. Então, por exemplo, eu dou 0,9750 P. E eu quero achar o valor de Z correspondente, que seria o 96. Eu dou 0,95 por P. Vou achar o φ menos 1 de P. Então, eu vou achar 1,645. Se for o contrário, se eu fornecer 0,05, meu Z é menos 1,645. Se eu fornecer um P de 0,025, meu Z é menos 1,96. Então, eu forneço um valor de P entre 0 e 1 e eu quero obter o valor inverso da função de distribuição. Ora, eu não tenho o Fão, eu não tenho o φ de Z. Como que eu vou obter o φ menos 1 de correspondente? Então, o que eu quero resolver é essa equação aqui, ó. Essa equação não linear aqui, ela é equivalente a essa aqui, ó, que é o Fão da normal, pode ser o Fão de qualquer um, tá? Menos P igual a 0. Então, essa equação, eu tenho P, o que eu não tenho aqui é a variável aleatória, é o valor da variável aleatória, é o Z. Então, se eu tiver um método numérico para computar isso aqui, eu consigo aplicar o método, por exemplo, do Newton-Raphson, que é um dos melhores. Então, nós queremos encontrar os zeros dessa função, né? No caso aqui, eu tenho um zero só. Portanto, a nossa função, vou chamar de f de z, né? Resolver essa equação é encontrar os zeros dessa função. Tá? Então, chamei essa função de f de z, é o φ de z menos p igual a ela a zero, eu tenho que solucionar essa equação, ou achar os zeros dessa função. Bom, então se eu tiver um chute inicial, um z0, eu posso computar um z1 a partir do z0 que eu tenho. Então, para isso, eu não vou entrar no detalhe, quem quiser ver os detalhes, aí um livro de cálculo numérico, eu não vou entrar no detalhe da parte teórica disso. Mas você vai tangenciando a região onde está a raiz, né, os zeros dessa função, e, ou seja, o valor de z, que isso aqui é zerado. Portanto, com esse método eu chego lá. Então, o que eu preciso para esse método? O valor da função. Para achar o valor da função, eu preciso achar essa integral aqui, que é acumulada do normal, que nós vimos vários métodos, acabamos de ver vários métodos para isso. E o valor de P é dado, fornecido. Então, eu preciso do valor da função no ponto Z que eu tenho atualmente, o Z0.
E preciso da derivada disso. Mas se eu derivar esse f aqui, a derivada do p em relação a z é zero, que é uma constante em relação a z, e a derivada do fão, né, o φzão aqui, é o φzinho. Então, eu preciso do f de z, que é o valor dessa função, que eu preciso achar as raízes, e o valor da derivada dela, que é, no caso aqui, vai ser o φzinho. Portanto, com isso, aplicando essa formulinha, então, para calcular isso, não é fácil, porque eu tenho que calcular a integral aqui, ó. Então, eu tenho que ter um método de integração, por exemplo, se eu usar o primeiro procedimento do trapezoide. E a derivada é fácil, porque a derivada disso dá a função de densidade da normal, então é só avaliar a densidade no ponto Z0, Z0 menos essa divisão aqui, essa razão aqui, me dá o Z1. Com o Z1 eu venho para cá, calculo o f de Z1 e o f' de Z1, vou obter o Z2. E eu comparo o Z1 com o Z2, o Z3 com o Z2. A hora que eu tiver uma certa precisão, não diferir dentro de uma certa precisão que eu pré-estabeleci, eu interrompo o processo. Bom, nesse exemplo, então, meu valor da função é isso, é o φzão de Zn menos P. Então, para um ponto Zn mais 1, eu preciso do Zn do ponto anterior, do Zn, o que é o valor do ponto anterior. Aí eu preciso avaliar a função de distribuição da normal no ponto Zn, que é o que a gente está ilustrando, mas podia ser qualquer fão aqui, de qualquer outra distribuição, menos P, e aqui a derivada do fão, que é a função de densidade e probabilidade daquela distribuição. No caso aqui é o φzinho, que é a normal. Então, o φzinho é a densidade e o φzão é o acumulado. Para obter acumulado eu preciso de integrações numéricas, porque eu não tenho outro procedimento. Então, para achar uma solução, dado o valor de P, eu preciso aplicar essa fórmula aqui. É só implementar essa fórmula. Eu poderia implementar essa fórmula sem preocupação nenhuma. Ora, no caso normal, no caso de probabilidade aqui, se o valor de P é menor que meio, quer dizer que o valor de Z é negativo. Então, eu vou iniciar com um valor arbitrário, não muito preciso. Seja lá o que for negativo, vou entrar com menos 0,1. Existem métodos melhor para dar o chute inicial, porque esse chute inicial aqui determina o desempenho dessa fórmula todinha aqui do processo Newton-Raphson. Se você chuta muito fora, ele pode errar. Mas para essa função aqui é muito difícil. E se for positivo, eu sei que o meu valor de Z é positivo, então eu vou dar um chute inicial de 0,1. Lá no R, 0,1, porque é o sistema internacional. E se eu P igual a meio, eu não preciso fazer nada, né? Eu já retorno 0,5. Então, a função que eu implementei chama QFI. Então, ela vai implementar essa fórmula com esses chutes iniciais aqui. Tem algum burilamento para ver se convergiu, se não convergiu. Mas, na verdade, é esse aqui. Então, eu estou usando esse aqui, a função HCDF norm, não sei se vocês lembram, do Hastings, que é aquela fórmula pronta, para calcular as acumuladas da normal. Mas eu poderia usar o trapezoide, aquela outra que eu implementei baseada no trapezoide, ou qualquer outra para fazer isso. Parece que eu implementei com essa aqui. Então vamos lá. Aqui está a densidade da normal, eu programei ela aqui para calcular a função da densidade, chamei ela de φ, porque eu vou usar ela aqui no meu programa, φ de Z0. Então eu implementei ela separada. Eu podia usar o denorm, né, aqui do R, mas eu não estou usando como se o R não existisse para mim, ele é só um ambiente de programação. Como se coisas que já existem no R, é lógico que eu vou aproveitar tudo. Eu não vou programar isso aqui na vida real, mas aqui eu estou mostrando tudo para vocês como se não existisse nada, só o ambiente de programação, ou quase nada, às vezes eu aproveito, né? Só os recursos prontos do R, mas que não sejam ligados à estatística, para vocês aprenderem o que está por trás das caixas pretas, né? Então, esse é o processo que a gente usa em geral, e tem um outro método chamado secante, que precisa de 2 chutes iniciais para obter soluções. Quando esse método não consegue, o modelo é muito complicado, a gente usa o secante, que às vezes é melhor que esse aqui. Demora mais a convergir, mas há uma maior garantia de convergência. Dá menos problemas de convergência do que esse método aqui. Bom, então o quantil da normal, da φ, ele recebe o argumento P, que é a probabilidade acumulada, é o número entre 0 e 1, então se for menor ou igual a 0, maior que 1, pare. E tem que estar entre 0 e 1. Porque se for 0, eu poderia voltar menos infinito. Se for 1, eu poderia voltar infinito, mas eu optei por dar stop aqui, tá? Então, mas o correto seria voltar menos e mais infinito. Pegar uma situação aqui e já dar o return na função.
Então, uma normal padrão, média 0 e sigma 1. Mas então quer dizer que o usuário pode querer a inversa de uma normal qualquer, porque se eu estou passando, se ele entrar com média 10 e desvio padrão 2, ele vai estar com a normal 10 com variância 4, 10, 4. Se o sigma for menor que 0, o desvio padrão não pode ser negativo, né? Então ele dá um erro. Bom, aqui se o P menos meio é menor que 1 vezes 10 a menos 8, absoluto disso, da diferença. Então, se o P estiver bem na vizinhança do 0,5, eu já retorno 0. Então, não vou fazer conta, não. Se o P estiver com 0,5 menos 1 vezes 10 a menos 8, ou 0,5 mais 1 vezes 10 a 0,8, se ele estiver nessa faixa de intervalo, 0,5 menos essa margem de erro. 0,5 mais essa margem de erro, o valor do Z que eu vou retornar é 0. Estou considerando que o valor fornecido é meio. Tá? Agora, se o P for... Então, não é. Então, se o P for menor que 0, que é menor que 0,5, eu entro com um valor, um chute negativo. 0,1 negativo. E se caso contrário, se ele for maior que 0,5, eu entro com um valor positivo. E a iteração atual, o número de iterações máximas, pus 2.000, mas é um exagero, e um erro, um EPS aqui, um epsilon, de 1 vezes 10 a menos 8. Então, nossa convergência, se o valor atual e o valor anterior tiverem uma diferença relativa de 1 vezes 10 a menos 8, eu paro. E um flag, uma variável flag aqui, booleana, que eu escolhia falso. Convergiu? Não. Então, enquanto não convergiu, continua rodando. Eu estou usando o while. Enquanto não convergiu, não falso, que é o valor inicial, rode. Então, o que ele faz? Ele vai aplicar a fórmula. Z1 recebe o Z0, que foi o chute inicial que nós demos. O valor da minha função de distribuição, estou usando a do Hastings para calcular, menos P. Por isso que eu não estou pondo precisão muito alta, porque o Hastings tem precisão menor que isso, até 10 menos 6. E dividido pelo valor da densidade que eu calculei lá. Estou aplicando essa fórmula aqui, ó. O Z0, o valor do φ de Z0 menos P dividido pela densidade de Z0. Ora, aí eu atualizei para o Z1. Então, o Z1 é o Zn mais 1 e o Z0 vai ser o Zn. Aí eu comparo o que eu tinha inicialmente, que é o menos 0,1 ou mais 0,1, com o novo valor. Se a diferença em valores absolutos dividido pelo valor de Z0 que eu tinha for menor ou igual a epsilon, eu paro. Ou seja, se o valor dessa diferença em valor absoluto for menor que epsilon vezes Z0, eu falo que convergiu. Se estiver muito próximo daqui, né, numa diferença relativa de 1 vezes 10 a menos 8, que eu estou dividindo essa diferença pelo Z0. Se ela for menor ou igual a epsilon, é porque eu devo parar. E se eu atingir a iteração máxima, passei de 2.000, também eu paro. Eu estou falando que convergiu, mas está errado, né? Então, eu estou abusando aqui da programação. Na verdade, se o it for maior que o it máximo, não convergiu, porque isso aqui não foi alcançado, parou por causa disso, porque é um OR aqui. Aí eu atualizo a interação, passo para 2, meu Z0 recebe o valor atual, e então os dois estão com o mesmo valor. Convergiu? Não. Então continua. Então Z1 é atualizado, comparo o Z1 com o Z0 que foi atualizado no passo anterior, mas que está com o valor anterior, e o Z1 já está com um novo valor, comparo. Se for menor, que a precisão relativa for menor que isso, eu paro. Convergiu? Convergiu. Então eu saio do loop, saio desse if aqui e retorno meu Z1. Só que eu não vou retornar o Z1 na escala, eu vou multiplicar pelo desvio padrão e somar a média, porque eu estou querendo retornar na escala da normal comum. Então, você integra na normal padrão e transforma na escala que você quiser. Se o usuário entrou com 1 e média 0, deixou o default, isso aqui, o Z1 vai ser o próprio. Vezes 1 mais 0 vai dar o próprio. O X vai dar o próprio Z1. Estou na normal padrão. E vai retornar também o número de iterações menos 1. Porque, veja, quantas iterações que eu fiz? Eu comecei com uma, rodou, convergiu, o it vai passar para 2, mas eu não fiz a segunda, porque a hora que eu testar aqui de novo, convergiu. Não verdadeiro, falso, porque a exclamação nega. Portanto, ele sai daqui. Enquanto falso, não roda. Enquanto verdadeiro, roda.
Enquanto não falso é verdadeiro, então roda, porque ele iniciou com falso. Então, se no primeiro passo já convergiu, o it está valendo 2. Então, por isso que eu subtraio 1 lá. Aí, se ele rodou mais um, rodou a segunda iteração aqui. Testou, convergiu na segunda. Mas o it passou aqui, ele vai rodar essa linha e vai rodar essa linha. O it vai passar para 3 e já tinha convergido na segunda. Então, quando ele sair daqui, ele está com uma iteração a mais do que realmente fez. Por isso que eu subtraio menos 1 aqui. Então, aqui um teste. Eu forneço 0,9750 na normal padrão, a nossa função tem que dar um número próximo de 96. Na verdade, é 1,9599. E aqui para comparar com o QNorm, que faz um procedimento similar, mas em vez de usar essa aqui, provavelmente ele usa uma função muito melhor para calcular o EFON. Nós estamos usando uma função aqui que não é muito boa para calcular o EFON. Aqui está o gargalo. Então, nós precisamos calcular o EFON. Aqui estamos fazendo aquelas quadraturas lá. Eu estou usando o RACE, que é um caso fixo. Então, o meu QFI e o QNorm para comparar. Vamos lá no RStudio para vocês verem. No RStudio. Nosso último programa, eu já deixei carregado aqui as minhas funções, eu não apaguei. Vou carregar essa função aqui. Vou carregar meu P, meu Mi, meu Sigma. Mas eu vou rodar aqui dentro. O P não é isso, o Sigma não é isso. Isso aqui não é verdade. Meu Z, 0 vai estar com valor 0,1, porque meu Z, meu P é 0,975, é maior que meio. Número de iterações máximo, erro, convergiu. Aqui ele vai rodar aqui dentro. Então, o meu Z0 valia 0,1. Meu novo Z vale 1,19. Então, a hora que eu fizer essa conta aqui, é óbvio que é falso. Então, não convergiu. Ele vai fazer a segunda iteração, meu Z0 agora recebe esse valor 1,19. Ele vai calcular o novo Z, usando a fórmula do Newton-Raphson, 1,66. Isso aqui não é verdade. Opa, faltou um parênteses aqui, peraí. Falso. O it e o Z0. Então, agora o meu Z0 está com isso, que é o próprio valor. Z1 agora, no próximo passo, está com 1,89 e o Z0 está com 1,66. Ao comparar aqui, falso ainda. Então, ele vai rodar mais uma iteração, vai atualizar o Z0 para 1,89, vai calcular o novo Z1, 1,95. Ainda não deu. Então, ele vai rodar de novo. Z0 vai estar com 95, ele vai atualizar o Z1 aqui, 1,95, 99, está próximo. Falso ainda. Aí agora com 1,95, 99, 47. Esqueci do parênteses de novo. Falso ainda. E assim vai. Eu não vou ficar rodando aqui não. Vou rodar direto aqui. Meu it aqui está com 8. E meu valor de Z, não, na verdade foram 7 iterações. 1,95, 99, 63. Acho que se eu rodasse mais uma, daria certinho. Então, é isso que ele vai retornar. Meu x vai ser isso aqui. Então, meu x vai estar com o valor de 1,95, 99, 63. Tá. Então, usando aquela função menos precisa lá. Se eu trocar pelaquela outra inicial lá do nosso curso, eu teria mais precisão. Então, eu tive 7 iterações para chegar no resultado da CDF. 1,95, 99, 63. Vamos ver quanto que vale o QNorm? 1,95, 99, 64. Veja que o erro está lá depois da sexta casa decimal, né? Na sexta casa decimal, que é a precisão do algoritmo. Se eu colocar 95 aqui, como eu disse, 1,644, 85 deu o mesmo resultado nos dois procedimentos, com 7 iterações. Se eu colocar 0,05 aqui, vai dar negativo, menos 1,644. Se eu colocar 2,5% aqui, vai dar menos 1,96 aproximadamente.
Veja, praticamente o mesmo resultado no R, com Q enorme, e na nossa função Qφ. Então, o Newton-Raphson é um processo muito fácil, relativamente fácil, mas eu preciso ter o Efão calculado, a minha função, a integração dela calculada e a derivada dela, saber calcular a sua derivada desse Efão, que em geral é a primitiva, é a função da cidade. Esse é o mais fácil na estatística. Aí é só aplicar essa forma recursivamente. O resto aqui é floreio para convergência, para chute inicial. O chute inicial é preponderante no Newton-Raphson. No método secante, precisa de 2 chutes e ele vai buscando a posição certa via secante. Esse aí é o método tangente, é via tangente. Tá? Então, geometricamente falando. Então, nós poderíamos trocar, não sei se vocês lembram, a nossa HCDF norm lá por CDF norm Z0. Vamos... Opa. Será que eu consigo? Eu tenho que sair do modo de apresentação. Só um segundo aí, gente. Só para eu copiar, senão eu não consigo copiar. Vou copiar esse aqui para o R, se estiver na minha memória, e vou levar lá para vocês verem. Vamos para o nosso RStudio. Trocar essa função aqui. Vamos carregá-lo novamente para pegar isso. Essa função aqui, ela está precisando do... Ah, esse aqui é... Não, não é essa que eu queria, não. Vou voltar aqui, vou mostrar para vocês um segundinho, por favor. Vou copiar aqui. Essa aí é de Monte Carlo. Não é de Monte Carlo que eu queria, não. Mas podia ser Monte Carlo. Aí eu precisaria soltar o M lá para ele. Eu não vou colocar esse M, não. Eu quero a CDF norm, que é aquela que nós... mas também teria que fazer uma adaptação na CDF norm aqui. Não vou ter jeito de mostrar isso agora para vocês, porque... sim. Eu usei duas com CDF norm function x. Eu vou deixar em aberto aqui, porque eu tenho que entrar com a minha função, que é a φ, e o valor de Z0. Isso seria algo desse tipo aqui, deixa eu ver se vai funcionar, mas não tenho certeza não, porque não sei se está na memória, não está mesmo. Então, eu teria que fazer alguma adaptação lá para funcionar aqui. Isso aqui foi um improviso. Mas eu poderia trocar, no fundo, por qualquer... Desculpe aí, mas eu poderia trocar por qualquer função essa função que está aqui, né? Não é essa, eu voltei lá atrás para pegar. Essa que está no algoritmo, eu poderia trocar por uma outra, desde que eu fizesse uma alteração lá na... Essa aqui é de Monte Carlo, então já superou a de Monte Carlo, eu preciso do M aqui. Então, porque eu usei 2 nomes para a mesma função. Eu chamei de CDF norm. O mesmo nome que eu tinha usado lá atrás que eu queria usar. Por isso que deu erro. Eu precisaria entrar com 2 argumentos. Ó. Nessa aqui, deixa eu voltar aqui um momento. Z e M. Então, se eu colocasse um default para o M, aí eu não precisaria me preocupar. Por exemplo, 15 mil. Aí eu trocaria, daria certo. Mas eu não vou fazer isso agora, não. É só pôr um default lá e entraria só com esse. Põe um default e entraria aqui com Z0 apenas e pronto. Infelizmente o R possui rotinas pré-programadas para isto, né, para fazer essas integrações, para muitos modelos probabilísticos, o que nos alivia da necessidade de programar essas rotinas, como acontece na maioria das outras coisas que nós vimos até agora. Então, não precisamos implementar nada para as funções de distribuições e inverso das funções de distribuições das coisas que já são triviais, aí, beta, gama, exponencial, normal, né? Qualquer distribuição dessas corriqueiras que vocês conhecem aí, o R provavelmente tem, ou tem um pacote que faça. Você está isento de fazer isso. Mas se um dia você fizer uma
uma função sua, uma função de criar uma função de densidade nova. Tem gente que trabalha com isso, por exemplo, o Gauss, o Edwin, eles trabalham com isso, são professores, né? Nordeste, Piracicaba, trabalham com geração de modelos probabilísticos. Vocês vão ter que fazer essas coisas. O P, minha distribuição, D, minha distribuição, Q, minha distribuição e R, minha distribuição. Agora não estamos dando ênfase na P e na Q, né? Porque a D em geral é fácil. Na tabela 3.1, lá naquele capítulo 3, né, nós estamos no capítulo 6 aqui, nós apresentamos boa parte das funções de probabilidade e densidade contempladas pelo R. Né? Então, o R tem funções pré-existentes, como eu acabei de falar. Na segunda coluna, foi apresentado o nome R, que se precedido por D, retorna a densidade. Por P, retorna a função de distribuição. E por Q, a função quantil, ou a função de distribuição inversa. Portanto, e quando era R, o que nós aprendemos lá no início, era números aleatórios. Então, nós precisamos esses quatro prefixos quando a gente implementar a nossa função. A nossa R, minha função, D, minha função, P, minha função e Q, minha função. Para obter essas quatro coisas: gerar números aleatórios, calcular a densidade, calcular a função de distribuição e calcular a distribuição inversa. Então, um dia, se você criar uma nova distribuição, você tem que partir para criação dessas quatro funções, gerar um pacote R para disponibilizar para terceiros, quando você publicar seu artigo, e assim por diante. E fazer suas simulações, etc. Na terceira coluna, especificamos os parâmetros que devem ser repassados como argumento das funções. Então, essas funções são vetoriais, indicando que podemos obter tais quantidades expostas em um vetor de dimensão n. Por exemplo, se na densidade eu entrar com um vetor x, ele me retorna o valor de densidade para todos os elementos do x. E, mesma coisa, se eu entrar com um vetor p de probabilidade acumulada, a função quantil, ou a função de distribuição inversa, me retorna várias quantias para cada valor de p que eu entrei. Todas, então, são vetoriais. Tá? Todas elas. O R também permite que utilizemos o prefixo R, como nós já vimos lá atrás, né, que nós mais batalhamos aqui para aprender, né, gerar números aleatórios de cada distribuição, conforme apresentado também no capítulo 3. Assim, nós podemos utilizar os comandos denorm 196, pnorm 196, qnorm 0975 para obtermos a densidade, a função de distribuição e a inversa distribuição da normal padrão. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês fizessem essa modificação, porque eu não vou perder muito tempo, não. Acho que eu vou voltar lá. Estou encucado com isso. Um minuto, por favor. Dá atenção de vocês. Vou pôr um default. Já que eu estou aqui, eu vou pôr um default na minha função aqui, m igual a... Vou pôr 150 mil. Opa, 150 mil. 30, 150 mil. Agora, com essa função implementada aqui, eu acredito que vai dar certo. Deixa eu ver se... Ah, não. É só o Z0 aqui, peraí. Errei. Agora com simulação Monte Carlo, fazendo 15 mil simulações Monte Carlo. Bem mais lento. Para achar esse quantil, está simulando 150 mil, né? Que eu coloquei lá. Podia pôr um default menor, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Então você pode especificar o número de simulações que você quer, 15 mil. Aí ele substitui o default por isso. Você pode entrar com outro argumento. Agora 15 mil vai ser mais rápido. Aí, 1,9645, o valor correto é menos 1,9599. Então, isso aqui é feito por simulação. Ó, não convergiu. Não convergiu. Fiz 2.001. Então, é muito ruim isso. Então, o ideal é que eu usasse uma função melhor que essa aqui. Por simulação, não é legal, né? Passei de 2.000 iterações e não houve convergência. Ok? Então, é só para ilustrar essa parte. Então, com isso, nós finalizamos nossa aula.
Só queria mostrar que funciona aquele programa lá e aguardo vocês para o próximo capítulo. Até